Bom dia. Bom dia a todos vocês, como estão? Passaram bem o fim de semana? Sim, graças a Deus. Passaram bem em casa, né? Uhum. Ninguém saracoteando pelas ruas, né? Isso aí. Mais ou menos. É tempo de a gente aproveitar, ficar em casa, né? Depois a gente vai ter muito tempo ainda para sair. Meninos, bom dia a todos. A gente está começando então a nossa aula de hoje. Eu já vou colocando aqui os que estão presentes. Eu vou fazendo a chamadinha aqui, vocês vão me falando. Bom dia, Maria Eduarda, Giovana. Oi, tia, tô aqui. João, Gabriel, Ana Clara. Eu tô fazendo a chamada fora de ordem. Primeiro os que estão aqui na minha frente, tá? Joaquim, Isadora, Lucas, M de Maria Rita. Oi. Olá, Isabela Ribeiro. Por enquanto só. Oi. Tá, à medida que forem chegando, depois eu vou anotando os outros nomes que forem aparecendo para mim, tá? Isabela Oliveira. Vocês estão já com o livro na mão? Peguem, por favor, página 36. Nós vamos continuar a correção de onde paramos e depois a gente vai dar sequência no conteúdo, tá bom? Isabela Oliveira. Hello, Roberto. Hello. Bom, então todo mundo aí. Na página 36, nós temos que corrigir agora o número 2. Sobre os exercícios de complemento nominal. Olha, a cada dia a gente vai retomando um pouquinho sobre a aula anterior. Vamos lembrar que o complemento nominal complementa o sentido de um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. O substantivo abstrato, por exemplo, como a palavra explicação. Eu teria uns exemplos assim: explicação do conteúdo, explicação do professor. Nesses dois exemplos, explicação do conteúdo e explicação do professor, qual dos dois casos eu tenho o alvo da explicação? É explicação do conteúdo ou explicação do professor? Qual dos dois tem o alvo da ação de explicar? Podem responder. Explicação do conteúdo. A explicação do conteúdo, muito bem. A explicação do conteúdo é o alvo da ação de explicar. Então, explicação do conteúdo é complemento nominal. A explicação do professor. Nesse caso, o professor que fez a explicação. Ele é o agente. Então, aí já não é complemento nominal. É adjunto adnominal. Vamos retomando isso para a gente continuar agora o exercício número 2. De acordo com o texto, Emília no País da Gramática, o que significa gíria? Responde para mim, por favor, Maria Eduarda. O que você escreveu na sua resposta? Suzete, eu não tô achando. Qual livro que você tá? Ô, tia, eu acho que eu fiz errado. Ué, a aula passada a gente estava aqui na página, nós corrigimos na aula passada até a página 35. Vocês lembram? Ah, tá. Achei. Agora a gente está aqui na página 36. Do capítulo 5. Ô, tia, eu fiz errado, mas eu vou falar aqui o que eu coloquei. Tudo bem. Não tem problema. Se estiver errado, a gente vai corrigir, tá? Olha, para quem está perdido, capítulo 5, página 36. Eu coloquei que a Emília no país do... que falando gramática? Português. Eu fiz isso. Gramática e português. No caso, Emília no país do português, sei lá. Não, Maria Eduarda, aqui está perguntando, nesse texto, para a Emília, o que ela explica sobre gíria? O que é uma gíria na linguagem da Emília? Vamos ver outra resposta, então. Roberto, para a Emília, o que é gíria? O que significa Eu gíria? coloquei que é uma forma de conversar diferente. Essa é a sua resposta ou é para a Emília o que ela pensa? Essa é a minha resposta.
Tá. Então, e para Emília? O que significa gíria? Anderson, o que você respondeu? Para Emília, o que é gíria? Ô, tia, eu não coloquei pra Emília, eu coloquei pra minha resposta também. Suzete, eu posso falar a minha? Sim, Isadora. São palavras criadas por malandros. Tem um foco apenas para os malandros entenderem. E o resto do povo não significa nada. Isso mesmo. De acordo com o texto, a resposta é essa que a Isadora falou. Hoje em dia, nós sabemos que não são só os malandros que usam gíria. Qualquer um de nós, que não somos malandros, obviamente, utilizamos a gíria no nosso dia a dia. Então, vamos anotar a resposta aí? A resposta correta. Vou anotar aqui, olha, no chat. E quem tiver dúvida e não conseguir acompanhar, pode olhar aí no chat, tá bom? São palavras criadas pelos malandros e gatunos. Gatunos, na verdade, seria um sinônimo de malandros, tá? São palavras criadas por malandros e gatunos. E só os malandros entenderiam. E só eles mesmos entenderiam. Pensem, se essa resposta hoje, para nós, é o que nós entendemos de gíria hoje, as gírias são palavras criadas pelos malandros e só eles mesmos entendem? Não. Quando fala, pô, véi, tu tá me entendendo? Não. É uma gíria, não é? O pô, véi, muitos jovens hoje, até mesmo pessoas mais velhas, usam essa gíria, pô, véi. E, na verdade, não são pessoas malandras e nem só eles entendem. As gírias, elas estão muito mais difundidas. Existem, obviamente, algumas gírias que são típicas de um grupo social e que, às vezes, outras pessoas podem não entender. Por exemplo, até pouco tempo eu não entendia a gíria de falar caô. Falou, velho, isso é caô. E eu ficava tentando, gente, o que será que é caô? O que será que é caô? Vocês entendem quando fala, ó, isso é caô, isso é caô? Vocês, obviamente, entendem, né? Vocês são adolescentes e usam bastantes gírias. O que significaria dizer que isso é caô? Arthur, que tá aí quietinho, hoje que eu tô te vendo, Arthur, muito bom te ver. O que significa dizer que isso é caô? Eu não sei, não. Sabe não? Alguém saberia? Ó, saber eu não sei, mas se alguém falar pra mim, eu entendo. Se alguém... Exatamente. Deve ser tipo assim, você tá de sacanagem, tipo isso. Você tá caô, de sacanagem. Tá baixinho, Giovana, não tô te ouvindo. Pera, agora tá me ouvindo melhor? Sim, pode falar. Caô é... É tipo assim, você tá de sacanagem, eu acho, eu entendo assim. Tipo assim, você tá de caô, você tá de sacanagem. Uhum. Pra mim é tipo assim, é mentira. Tudo isso que Caô, vocês falaram mentira. tá certo. Porque a gíria a gente entende, quando a gente não utiliza aquela determinada gíria, a gente entende pelo contexto. Então, tudo que vocês disseram tá tudo certo em relação ao caô. Isso é uma situação problemática, isso é uma grande mentira, seria o caô. Dando sequência no nosso exercício, todo mundo anotou a resposta. Agora o número 3. Assinale a alternativa em que a oração apresenta um complemento nominal. Qual que você assinalou, Lucas? Qual das frases aí que tem complemento nominal? Pode falar a resposta. Lucas? Tá ouvindo, meu anjo? Lucas? Não? O Lucas saiu do ar? O que vocês responderam no exercício 3, gente? Qual das frases apresenta um complemento nominal? Eu coloquei assim. Letra C, correto. O terremoto provocou a destruição dos prédios. Destruição é um substantivo abstrato, porque vem da ação de destruir. Se é um substantivo abstrato, quem destrói alguma coisa.
destruiu os prédios, então é a destruição dos prédios. Correto. Número 4. Retire do texto 2 frases que apresentem complemento nominal e destaque-as lá no país da Posso ler, Emília. Cira, a minha O resposta? texto da Emília no país da gramática. Pode falar, Giovana, a ler? resposta? Eu coloquei assim, são palavras da gíria. Aí são ao verbo, palavras predicativo e da gíria ao complemento. E a segunda foi, preste atenção naquela dos olhos arregalados. Aí naquela o nome, preste ao verbo e dos olhos arregalados complemento. Não sei se tá certo. Preste atenção. Quem presta atenção em alguma coisa. Em que? Naquela de olhos arregalados. Está certo. Ó, naquela de olhos arregalados é o complemento nominal de atenção. Tá certinho? A outra frase que você falou são palavras da gíria, criadas por malandros e gatunos. Da gíria está se referindo a palavras. Então, correto também. Então, a resposta, para quem não conseguiu, ó. Nossa, tá muito ruim seu áudio. O meu áudio tá ruim? Pra mim tá de boa, tá tranquilo. E aí, agora melhorou. Melhorou? Tô mexendo aqui para ver se melhora. São palavras da gíria. Todo mundo entendendo? Olha, da gíria, então, é um exemplo de complemento nominal de palavras. A outra frase desse mesmo exercício. Preste atenção naquela de olho arregalado. Naquela de olho arregalado é o complemento nominal do substantivo atenção. Número 5. A oração que apresenta complemento nominal é? Isabela Ribeiro, qual a resposta? Eu não sei se tá certo. Qual que você marcou? Mesmo que esteja errada, não tem problema. Eu coloquei B. Não entendi. B. B. Tá certo. Sejamos úteis à sociedade. Úteis é um adjetivo. Quem é útil a alguém ou a alguma coisa. Então, a sociedade é complemento nominal do adjetivo úteis. Correto. Número 6. Ô, Luiz Felipe, identifique a alternativa em que aparece um complemento nominal. O que que você marcou, Luiz, no número 6? Luiz? Não? Não? Maria Rita, o que que você marcou no número 6? Alô? Que letra você marcou? A letra B. Tive medo de perdê-lo. Correto, porque quem tem medo de alguma coisa. Então, de perdê-lo é o complemento nominal. Exercício 7. Vamos lá, gente, vamos acompanhando. De acordo com o texto, Emília no País da Gramática, bamba tem o sentido de quê? Podem falar? Pera, eu vou falar. Eu pus malandro. Também coloquei malandro. De valentão. Acertou quem respondeu a letra D. Uma pessoa bamba é um valentão. Número 8. O texto Emília no País da Gramática foi publicado pela primeira vez em 1934, é do Monteiro Lobato. É um dos livros mais originais já escritos sobre o uso da língua portuguesa, pois trata de forma criativa de diversos conteúdos. Leia como a gíria é mencionada no livro. Olha, são palavras da gíria criadas e empregadas por malandros ou gatunos, ou então por homens do mesmo ofício. A especialidade delas é que só os malandros ou tais homens do mesmo ofício as entendem. Para o resto do povo, nada significam. Ajuda os homens a exprimirem suas ideias, exatamente como fazem todas as palavras desta cidade. Agora, pesquise o que são gírias, hoje, na atualidade, como elas surgem e são empregadas, depois
Responda se no texto de Monteiro Lobato elas foram, de maneira criativa, descritas corretamente de acordo com a sua pesquisa. Alguém de vocês realizou essa pesquisa? Sim. Sim, então, de acordo com a sua pesquisa, Maria Rita, o que são as gírias? As gírias são fenômenos linguísticos utilizados num contexto informal, sendo muito utilizada entre os jovens. São palavras ou frases não convencionais segundo a norma culta, as quais são utilizadas em algumas regiões e culturas por determinados grupos ou classes sociais. Por exemplo, no grupo da escola, do trabalho, dentre outros. Então, de acordo com a sua pesquisa, a definição da Emília estava certa ou errada? Ou foi escrita mais ou menos certo, eu acho. De maneira porque, criativa? Sim, é utilizado por malandros, mas eu acho que toda a sociedade vem usando gírias. Uhum. É aquilo que a gente já comentou, né, no exercício anterior. Atualmente, não são apenas os malandros que utilizam, mas um grupo específico da sociedade que utiliza. Muito boa a sua pesquisa, viu, Maria Rita? Alguém mais gostaria de ler o que pesquisou sobre gíria? Suzete. Sim, Luiz. Bom dia. Bom dia, meu filho. Ô, Suzete, eu não tava te dando vácuo porque o meu celular ele é estragado. Eu não dou conta de escutar. Tem hora que ele pifa, eu não dou conta de escutar o som. Tá, aí tranquilo, tá? Tudo bem. A gente está continuando. Se você perdeu as correções, está no chat. Eu coloquei todas as respostas aqui no chat, tá bom? Aí é que livro? É o capítulo 5 do livro 3. Tá bom, obrigado. Bom, então, resumindo, Giovana, pode falar. Não, eu ia falar, mas, tipo assim, eu coloquei praticamente a mesma coisa que a Maria Rita, tipo, igual. Só que eu não copiei tudo do site. Como é que é? Tipo assim, eu coloquei igualzinho a Maria Rita. Eu acho que a gente deve ter pegado do mesmo site. Mas, tipo assim, eu só fui até a norma culta. Tá. Então, olha, para quem não tinha colocado, eu fiz um resumo da pesquisa que a Maria Rita leu. Olha, gírias são fenômenos linguísticos utilizados em contextos informais por determinados grupos sociais. Então, de acordo com essa definição, a resposta da Emília foi criativa, sim. Porque não são apenas os malandros que utilizam, né? Peraí que meu computador também tem hora que dá uma travadinha aqui. A resposta Suzete, Oi. Você está em que número? 8. Tá, obrigado. Pois não são. Tô terminando de digitar aqui para quem não fez. Apenas os malandros que as empregam. Não são apenas os malandros que as empregam. Gente, escrevendo muito depressa, tem hora que sai errado. Ok. Uma resposta resumidinha aí para o número 8 de vocês, tá? Número 9 agora. Classifique os termos destacados em adjunta de nominal ou complemento nominal. Esse aqui agora eu quero que vocês tenham muita atenção e vão observar a que a palavra em negrito está se referindo. Obviamente, é a palavra anterior. Então, vejam, a atitude de Carlos foi prejudicial aos seus interesses. Aos seus interesses está se referindo a prejudicial. Aí você vai observar, prejudicial é substantivo, adjetivo ou advérbio? É adjetivo. Então, se está se referindo a adjetivo, só pode ser complemento nominal. Por quê? Porque complemento nominal se refere a adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato. A crítica do diretor ao filme foi severa. Do diretor está se referindo à crítica.
O diretor é o agente dessa crítica. Se ele é agente da crítica, então é adjunto adnominal. A crítica do diretor ao filme foi severa. Vejam que ao filme é o alvo dessa crítica, então é complemento nominal. Eu tenho dúvida de sua inocência. De sua inocência é o alvo da dúvida, dúvida de alguma coisa, então é complemento nominal. Eu li o livro de Monteiro Lobato ontem. De Monteiro Lobato se refere a livro. Livro é um substantivo concreto. Quando o substantivo é concreto, é adjunto adnominal. Tá aí a resposta para vocês. Ok? Se tiverem alguma pergunta e tiverem com o microfone aí que não esteja funcionando, podem fazer a pergunta aqui no chat para mim, tá? E a gente vai continuar, então, com o uso das regências dos complementos nominal, dos complementos nominais na linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? Todo mundo já sabe que a linguagem coloquial é aquela do dia a dia, que ela é diferente da linguagem formal ou da norma culta. A norma culta, ela emprega a linguagem de acordo com as regras gramaticais. Já a linguagem coloquial, ela é do dia a dia, de acordo com as situações do dia a dia. Eu, como professora de língua portuguesa, eu posso falar de acordo com a norma culta, dependendo do grupo de pessoas com quem eu falo. Ou eu posso falar de um modo mais coloquial, dependendo do grupo com quem eu estou falando também. E assim nós vamos direcionando a nossa fala mais coloquial ou mais culta, de acordo com as situações comunicativas. Pensando nisso, então, nós vamos lembrar que a regência é aquele fenômeno de um termo precisar ou não de uma preposição. Esse precisar o nome ou não de uma preposição é o que chamamos de regência. Eu gosto de você. Eu não digo eu gosto você. Então, o verbo gostar exige a preposição de, é a regência do verbo. Mas quando eu amplio a frase e falo assim, você é a pessoa que eu gosto. Se a gente for pensar na regência do verbo, você é a pessoa. Eu gosto pessoa ou eu gosto da pessoa? Eu gosto da pessoa. Como o verbo exige a preposição de, essa preposição tem que vir antes do que. Então, na norma culta seria, você é a pessoa de quem eu gosto, ou de que eu gosto. Mas, na fala popular, no coloquial, as pessoas omitem essa preposição antes do que. E, nas situações comunicativas informais, não tem problema nenhum. O problema é quando partimos para a escrita e necessitamos utilizar a norma culta. Aí nós precisamos saber que o verbo gostar exige a preposição e essa preposição precisa vir antes da palavra que ou de outro pronome qualquer. Então, sabendo disso, vamos acompanhar aqui o exercício número 1, que vai tratar desse uso da regência nas falas coloquiais, na linguagem coloquial. Releia o trecho a seguir retirado do texto. Todo mundo acompanha, número 1. Retirado do texto. Registro linguístico pode variar de acordo com a situação e o assunto. Esse texto está no início do capítulo 5. O fragmento é: são muito frequentes as orações relativas cortadoras, do tipo de o livro que eu gosto, com apagamento da preposição de nos debates do Supremo Tribunal Federal. Olha, o livro que eu gosto. Tá faltando preposição aí ou não? Sim. Por quê? Porque o verbo gostar, ele pede preposição de. Isso, se o verbo gostar pede a preposição, essa preposição precisa vir antes do que. Então, qual seria a redação na norma culta dessa frase? O livro de que eu gosto.
Sabendo Ou então disso, do qual eu gosto, né? é isso, poderia ser também. Por que o apagamento da preposição de estaria inadequado de acordo com a norma padrão? Porque o verbo gostar exige preposição? Ótimo, isso mesmo, vamos todos responder. Porque o verbo gostar exige a preposição de. Se você colocar rege a preposição de, também está correto. Continuando, nós temos mais 5 minutos para a nossa reunião, então vai dar tempo da gente fazer mais alguns. Qual é o outro exemplo de oração relativa, cortadora, que aparece no texto? Identifique a preposição que está faltando nesse caso. Vamos, todos vocês, voltem aí no livro, na página 26, onde está o texto de referência desse exercício. Vamos encontrar nesse texto uma frase em que vocês percebam que está faltando a preposição, ou seja, houve o apagamento da preposição. Vamos ver quem consegue encontrar. Quem conseguir primeiro pode fazer a leitura do trecho. Tá bom? Vou dar um tempinho aí, 1 minutinho, para vocês encontrarem. Suzete, rapidinho, só tirando a dúvida. Esse 9, o 9, como que ficou? Você colocou ali, mas o 9 tem A e B. Aí como que ficou? Não, o número 9 é várias frases para você classificar como complemento nominal ou adjunta de nominal. Aí nós colocamos a abreviatura, né? CN de complemento nominal, AA de adjunta de nominal. Aí a 9B é o quê? AA. Você não passou aí. Ó, o 9, o primeirinho já é CN, complemento nominal. Você tá na que página? O 29? Não, agora nós já estamos na página 38. Ei, tô na página errada, por isso. Por isso que você não está conseguindo acompanhar direitinho, né? É. Bom, alguém já achou aí Obrigado. a frase em que houve o apagamento da preposição? Não? Para você ver se foi apagada ou não a preposição, pensa no verbo, se aquele verbo exige ou não a preposição. Por exemplo, quem precisa de alguma coisa. Procurem aí, então, uma frase em que foi utilizado o verbo precisar sem a regência correta. Quem encontrar, pode ler. É o único problema que eu não preciso nessa altura da minha vida? Isso, muito bem. Pode falar? É o único problema de que eu não preciso? Exatamente, Isabela, parabéns. Então, a frase que a Isabela falou é essa, e vocês podem escrever: é o único problema que eu não preciso nessa altura da minha vida. Quem precisa de alguma coisa. O precisar exige o de. Então, esse de tem que vir antes do que. Seria o único problema de que eu não preciso. Pois o verbo precisar exige a preposição de. Tá aí a resposta. Eu não identifiquei o número, que é o número 2. Aqui não tem como editar. Resposta acima do número 2.
Ok, pessoal? Eu já recebi 1 minuto, eu já recebi aqui a minha ativação aqui, que o nosso tempo está acabando. Vamos fazer só mais o número 3, tá bom? Porque não vai dar tempo de fazer mais, que já me mandaram o aviso de finalização da nossa reunião. Terceiro, segundo o socialista Carlos Alberto Faraco, a fala do ministro Luiz Roberto Barroso está errada? Quando ele fala, o único que eu não preciso aqui na altura da minha vida, quando ele utiliza a fala está errada, como nós já dissemos, não existe uma fala errada, existe uma variação da norma culta. E essa variação, ela é adaptada de acordo com a situação comunicativa. Não. Então, a resposta é não. Deixa eu anotar o número aqui antes que eu me esqueça. Esse número é o 3. Não, pois ele adaptou a fala à sua situação comunicativa. Situação comunicativa são os contextos em que a gente fala. Quando a gente fala com um amigo, é uma situação comunicativa. Quando a gente conversa com a diretora da escola, é outra situação. Então, veja, qual é mais formal? Uma fala com os amigos ou uma fala com a diretora da escola? Então, obviamente, você vai adequar a sua linguagem quando você conversa com seus amigos, você fala suas gírias do jeito popular. E quando você conversa com a diretora da escola, é uma pessoa mais formal, é uma situação que exige um outro jeito de falar, mais formal, mais culto. Então, é por isso que nós temos que adequar a nossa situação. Pessoas queridas, do meu coração, para casa, vocês terminem os exercícios da página 38 e da página 39. E vocês, para casa não, agora. Porque nossa aula tem mais 20 minutos, mas a reunião acabou, mas a aula continua. Nesses 20 minutos, terminem a página 38 e 39 e mandem para mim na agenda, tá bom? Eu vou ficar lá na agenda esperando vocês postarem esses exercícios. Se não der tempo de postar nesses 20 minutos, postem até o final do período. Ô, Suzete, mas você não vocês. passou já a 36, a 40? Se eu já tinha passado? Não, você passou outras páginas, mas aí você vai passar mais essas duas? As mesmas páginas. É porque lá na agenda... mesmo. Eu coloquei a nossa aula de hoje, né? Então, a nossa aula de hoje é até a página 40. E vocês vão fazer em casa, então, a finalização dessas páginas. Então, para casa, vou anotar aqui, ó. Páginas 38, 39, 40. Meninos, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, tá? E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Vocês são muito fofos. Estou com saudade de dar um beijinho daqueles que eu gosto, tá? Beijo. Até mais tarde, tá? Tchau. Mais tarde. Agora é aula. Tchau, meus lindos. Até mais. Até mais.